Oi, Super Noquito! Poxa, eu tô tão feliz de ter voltado nesse canal, muito obrigado por ter voltado. Se você não sabe, não faz ideia do que é Super Noquito, Super Noquito é como eu chamo os meus inscritos, na verdade. Meu nome é Rafael Super Nock, bem-vindo ao canal. Já clique em se inscrever, dá um like no vídeo, comenta. E também não esquece de ativar o sininho para você sempre ser avisado quando eu postar vídeo novo, que são todas as segundas e sextas, às 11h45 da manhã. Hoje você chegou num vídeo que eu falo a respeito de pessoas que me inspiram, a respeito da história de vida delas, como elas chegaram onde estão. E tá muito quente. E como que a gente pode se inspirar nessas pessoas para poder chegar nos nossos objetivos e tudo mais. A pessoa que eu vou falar hoje, ele, na verdade, é muito especial e extremamente generoso. Ele foi um médium, filantropo, não sei como é que fala filantropo, e um dos maiores expoentes do espiritismo no mundo. Ele psicografou mais de 450 livros e vendeu mais de 50 milhões de exemplares, fazendo com que ele se tornasse o escritor brasileiro de maior sucesso comercial na história do Brasil. Ele é reconhecido como o maior líder espiritual do Brasil, sendo uma das personalidades mais aclamadas do país. Em 1981 e 1982, ele inclusive foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, tendo seu nome conseguido mais de 2 milhões de assinaturas para ele se candidatar ao prêmio. Em 1989, o governo de Minas Gerais instituiu a Comenda da Paz de Chico Xavier. Em 2012, ele foi consagrado nada mais, nada menos do que o maior brasileiro de todos os tempos, em um concurso homônimo realizado pela BBC em conjunto com a SBT, cujo objetivo foi eleger aquele que fez mais pela nação e que se destacou pelo legado à sociedade. Como eu falei pra vocês sem querer, hoje a gente vai falar de Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier. O Chico Xavier, ele nasceu no dia 2 de abril de 1910 em Pedro Leopoldo e faleceu em Uberaba no dia 30 de junho de 2002. Ele teve 8 irmãos e era filho de um vendedor de bilhetes de loteria e de uma lavadora católica. Ambos eram analfabetos, tanto o pai dele quanto a mãe dele. E de acordo com os pesquisadores, a mediunidade do Chico Xavier se manifestou mais ou menos quando ele tinha 4 anos de idade. Porém, aos 5 anos de idade, infelizmente, o Chico Xavier teve a infeliz notícia de que a mãe dele tinha falecido. E o pai dele, sendo incapaz de cuidar de todas essas crianças, acabou separando os filhos para cada um dos parentes. E o Chico Xavier acabou sendo cuidado pela madrinha, que era uma grande amiga da mãe dele, que infelizmente depois de um tempo ela acabou se mostrando muito cruel. E com 5 anos de idade, a madrinha dele vestia o Chico Xavier de menina e batia nele diariamente. Inicialmente sem pretexto nenhum, mas depois, como ela dizia, entre aspas, porque ele tinha o diabo no corpo. Ela passou a cravar garfos na barriga do Chico Xavier e deixar lá cravado para que não cicatrizasse, o que obviamente causou terríveis sofrimentos para o menino. Os únicos momentos de paz que o Chico Xavier tinha era quando ele entrava em contato com o espírito da já falecida mãe dele aos 5 anos de idade. Ele dialogava com a mãe dele, com o espírito da mãe dele que tinha falecido, e era a única forma de conforto que ele tinha por esses 2 anos que ele passou em sofrimento. Mas aí quando ele completou 7 anos de idade, ele voltou a morar com o pai dele e essas agressões cessaram, graças a Deus. Aos 17 anos de idade, o Chico Xavier, ele estava diante da insanidade de uma irmã dele, que de acordo com ele era causada por uma obsessão espiritual, que de acordo com o espiritismo significa uma influência de supostos seres imateriais que influenciariam as pessoas devido aos seus pensamentos impuros. Os adeptos da religião do espiritismo, elas acreditam que essa obsessão pode causar doenças físicas e psíquicas. Durante esse mesmo período, aos 17 anos, o Chico ele começou a publicar suas primeiras mensagens psicografadas nos periódicos O Jornal do Rio de Janeiro e Almanaque de Notícias de Portugal. Alguns anos depois, lá em 1931, o Chico Xavier ele perdeu a sua madrasta, Cidélia, e deu continuidade à sua obra Parnaso de Além Túmulo. E esse ano também marcou a maioridade do médium e também o seu encontro com seu mentor espiritual, Emmanuel. No ano seguinte, em 1932, foi publicado a obra Parnaso de Além Túmulo pela Federação Espírita Brasileira. A obra ela obteve uma grande repercussão
na imprensa e de público também, e causou um grande furor entre os literatos brasileiros, que em geral eles se impressionaram positivamente com o livro publicado. E mesmo o Chico publicando os livros, ele continuou com seu emprego, a sua função de escrevente datilógrafo na fazenda modelo da Inspetoria Regional do Serviço de Fomento da Produção Animal, que ele iniciou essa função lá em 1935, e em conjunto exercendo a função também dele no Centro Espírita Luiz Gonzaga, atendendo aos necessitados com receitas, conselhos e psicografando as obras do além. Em 1943, o Chico Xavier ele publicou um dos livros mais populares da literatura espírita, o romance conhecidíssimo, eu não sei se você conhece, chamado Nosso Lar, o mais vendido e divulgado da extensa obra do médium, que no ano de 2010 se tornou um filme também. Olá, André. Como está? Que lugar é esse? Quem são vocês? O que aconteceu aquilo comigo? Todas as suas perguntas vão ser respondidas no tempo devido. Mises, eu preciso de explicações. A vida na Terra é que é uma cópia daqui, André. Mas tudo aqui tem um porquê e um sentido, como você vai ver. Meu Deus! Em 1955, o Chico Xavier ele conheceu o então estudante de medicina e médium Valdo Vieira, que resultou em uma parceria espírita que durou até 1966. Em conjunto, eles conseguiram psicografar 17 livros. Em 22 de maio de 1965, tanto o Valdo quanto o Chico eles viajaram para Washington, nos Estados Unidos, a fim de divulgar o espiritismo, a religião espírita no exterior. E com a ajuda de Salim Salomão Haddad, presidente do centro Christian Spirit Center, e a sua esposa Phyllis, estudaram inglês e lançaram o livro Ideal Espírita, com o nome de The World of the Spirits. Na década de 1970, o Chico Xavier ele participou de vários programas de televisão que alcançaram pico de audiência. A sua entrevista ao vivo, cedida ao programa Pinga Fogo, na TV Tupi, em 28 de julho de 1971, conseguiu a maior audiência da televisão brasileira. Chico, tem aqui uma pergunta de Dona Maria Lúcia Silva Gomes, Avenida Tucuruvi, 763. Pergunta como se explica o homossexualismo e a perturbação no comportamento sexual à luz da doutrina espírita. Temos tido alguns entendimentos com espíritos amigos e notadamente com Emmanuel a esse respeito. O homossexualismo, tanto quanto a bissexualidade ou bissexualismo, tanto como a sexualidade, são condições da alma humana, não devem ser interpretados como fenômenos espantosos, como fenômenos atacáveis pelo ridículo da humanidade. Tanto quanto acontece com a maioria que desfruta de uma sexualidade dita normal, aqueles que são portadores de sentimentos de homossexualidade ou bissexualidade são dignos do nosso maior respeito e acreditamos que o comportamento sexual na humanidade sofrerá de futuro revisões muito grandes. Nessa década, além do Chico Xavier sofrer de catarata e de problema nos pulmões, ele também foi diagnosticado com angina. Em 1975, o Chico Xavier se desligou do Centro Espírita Comunhão Espírita Cristã e fundou um novo em Uberaba, o Grupo Espírita da Prece, passando a exercer atividades nesse centro de Uberaba. O Chico Xavier, infelizmente, ele faleceu aos 92 anos de idade em decorrência de uma parada cardiorrespiratória no dia 30 de junho do ano de 2002. E conforme relatos de amigos e parentes próximos do Chico, o Chico dizia para eles que ele ia desencarnar num dia em que os brasileiros estariam muito felizes e que o país estivesse em festa, para assim que o desencarne dele não causasse tristeza. E pasmem ou não, caso você acredite, caso você não, naquele dia em que o Chico Xavier faleceu, o Brasil ganhava a Copa Mundial de Futebol. E segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, cerca de 120 mil pessoas compareceram ao velório de Chico Xavier. Em um caminhão do Corpo de Bombeiros, o corpo do médium ele foi levado durante 5 quilômetros até chegar no cemitério São João Batista, em Uberaba, com mais de
30 mil pessoas acompanharam o cortejo a pé. E aí, quando o caixão ele chegou no cemitério, foi recebido com uma chuva de pétalas de 3 mil rosas, lançadas em profusão de um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal. Os grupos espíritas fundados por Chico Xavier, tanto o Grupo Espírita da Prece e Comunhão Espírita Cristã, mesmo que ele tenha se desligado, como já dito aqui nesse vídeo, continuam sim funcionando e oferecendo vários serviços de caridade. Em 2014, o Ministério Público Federal de Uberaba, em Minas Gerais, firmou um acordo com o filho adotivo do médium Eurípides Higino, que prevê a proteção e a catalogação do acervo do médium. Incrível a história dele, né? E extremamente inspiradora até para quem, principalmente para quem é espírita e para quem abre as portas e os olhos para outros tipos de religiões, não é verdade? Agora vamos para 10 fatos curiosos a respeito de Chico Xavier que talvez você não saiba. Chico Xavier, apesar das pessoas acreditarem que ele era extremamente milionário, ele sempre cedeu os direitos autorais dos livros dele em cartório para instituições de caridade. Ou seja, ele nunca recebeu nada pelos livros que ele vendeu. Como eu acabei de falar para vocês, o Chico Xavier ele psicografou cerca de 10 mil cartas, nunca tendo cobrado nada por nenhuma dessas cartas. Seus empregos foram de tecelão, datilógrafo e vendedor. Em 1944, os repórteres David Nasser e Jean Manzon fizeram uma reportagem não muito simpática sobre o médium, que foi publicada em O Cruzeiro. Para vocês terem uma ideia, eles se fingiram de estrangeiros e utilizaram nomes falsos para testar se o Chico era um farsante. Porém, quando Nasser e o Manzon chegaram em casa após terem publicado a reportagem, eles tiveram uma surpresa, como foi relatado em uma reportagem feita para a TV Cultura pelo próprio Nasser. Ele disse o seguinte, entre aspas: de madrugada, o Manzon me telefonou e disse: você já viu o livro que o Chico Xavier nos deu? Falei que não. Então veja, ele falou. Fui na minha biblioteca, peguei o livro e estava escrito exatamente isso. Ao meu irmão David Nasser, de Emanuel. Ao Manzon, ele havia feito uma dedicatória semelhante. Por coisas assim é que eu tenho muito medo de me envolver em assuntos de espiritismo. Uma das psicografias mais conhecidas do Chico Xavier, que ocorreu em Goiânia, que teve repercussão mundial, foi na qual o José Divino Nunes, acusado de matar o melhor amigo dele, foi inocentado pelo juiz, que aceitou como prova válida, entre outras apresentadas pela defesa, um depoimento da própria vítima, já falecida, por meio de um texto psicografado pelo Chico Xavier. Um pesquisador da Universidade Estadual de Londrina, Carlos Augusto Perandrea, pós-graduado em criminologia, durante cerca de 14 anos ele estudou cientificamente 400 cartas psicografadas pelo Chico Xavier, em transes mediúnicos, utilizando a mesma técnica que ele utiliza para avaliar assinaturas para bancos, polícias e o poder judiciário, a grafoscopia. Ele comparou a letra padrão dos indivíduos antes da morte e depois nas cartas psicografadas pelo Chico Xavier, chegando à conclusão de que todas as psicografias que ele estudou possuem autenticidade gráfica dos referidos mortos. Após o Chico Xavier falecer, as casas em que ele morou entre 1948 e 1959 e 1959 e 2002 foram transformadas em museus sem fins lucrativos. Em 2 de abril de 2010 foi lançada Chico Xavier, o filme, 100 anos após o nascimento do Chico Xavier, baseado na biografia As Vidas de Chico Xavier, do jornalista Marcel Souto Maior. O filme alcançou nada mais nada menos do que 3,5 milhões de espectadores. Você tá escutando, Chico? Tem um espírito amigo aqui. Você já psicografou? Ele já foi chamado de louco e santo. Fraude, um fenômeno da humanidade. Ao longo de sua vida, o Chico Xavier ele foi considerado cidadão honorário de mais de 100 cidades brasileiras. Chico Xavier é um dos brasileiros mais traduzidos no exterior. Os seus livros eles foram traduzidos para mais de 50 idiomas, incluindo inglês, francês, alemão, árabe e até esperanto. Gostou de saber mais um pouquinho a respeito da vida e do sucesso e da carreira do Chico Xavier? Se você tem alguma sugestão de quem eu posso falar a respeito da vida, da trajetória, escreve aqui nos comentários. Se você tiver mais algo para comentar, pode escrever também, tá bom? Um beijo, obrigado por ter continuado no vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!